Olá, pessoal. Vamos então fazer a parte 2, né, deste texto. E a parte 2 desse texto, então eu iniciei a gravação agora, né, a parte 2 desse texto, ela vai tratar dessa questão, né, agora no caso, né, da política. A gente está dentro ainda, né, do desenvolvimento endógeno, no contexto da globalização. E agora a gente vai falar um pouquinho, então, continuar, né, o texto falando da política de desenvolvimento endógeno. Então, isso aqui é a gravação da aula parte 2, tá bom? Então, o que seria essa política, né, de desenvolvimento endógeno? A ideia que se pergunta aqui é qual o papel do Estado no desenvolvimento endógeno. Então, o autor lança essa discussão para dizer, né, que com a globalização o Estado reduziu o seu papel. E a globalização também passa, né, e acabou passando por uma ideia de privatização, etc., ou seja, o Estado vai saindo da economia, né? Então, ele pergunta qual é o papel, né? E ele vai já estar dizendo que o eixo principal seria, né, atuar sobre os fatores determinantes do processo de acumulação de capital e também promover a difusão de inovação e de conhecimento, etc., a partir de centros de pesquisa, né, e entidades outras, né, foi colocado também aqui Senai, algo assim, mas várias entidades que o Estado pode fomentar, universidades, centros de pesquisa, incubadoras tecnológicas, né, coisas dessa natureza. As AGUNES, dá para colocar isso, né, quer dizer, ele tem outro papel diferente, mas no sentido de promover o desenvolvimento. E a política de desenvolvimento endógeno, portanto, ela passa, né, por políticas locais de desenvolvimento, onde são os atores locais que desempenham o papel central em sua definição, execução e controle. Então a gente traz agora, né, toda essa discussão que foi feita, que foi um preâmbulo, né, para dizer a importância do processo de acumulação de capital e da inovação, e, portanto, das decisões das firmas investirem, sob um contexto da globalização, mas agora a gente vai indo para os atores locais, para mostrar um pouco como que esses atores locais tem importância, tá? Aí ele vai falar um pouco do tal do efeito H. O efeito H, pessoal, é um conjunto de elementos, eu diria, né, que estão encadeados uns aos outros e que leva ao crescimento econômico, tá? Então ele fala que a globalização leva ao aumento da concorrência. Já vimos isso, né? A globalização realmente levou, né? Então ele fala pontos da viabilidade econômica. Eu tenho que ter viabilidade econômica. Então, geração de economia de escala e redução de custo de transação. Então, ele fala, né, que é economia de escala, né, para aqueles que talvez não são economistas. Economia de escala significa o seguinte, né, na medida que eu aumento a quantidade produzida, na medida que uma empresa aumenta a quantidade produzida, ela vai incorrer em custos decrescentes, que a gente diz. Então, o custo médio de um produto que se produz, na medida que se aumenta a quantidade produzida, o custo médio cai, tá certo? Então, isso a gente chama de economia de escala. Custo de transação. O custo de transação é aquele custo que envolve as transações entre as empresas. Toda vez que uma empresa transaciona com outra, ela leva custo de transação. Por quê? Porque ela tem que estabelecer contratos de venda, eu já comentei, né? De segurança, perdão, de entrega, de qualidade, de eficiência, assim por diante. O desenvolvimento endógeno pode ser visto como um processo de crescimento econômico e de mudança estrutural. Então, toda vez que você tem toda vez não, né? O crescimento econômico é muito importante que ele venha atrelado à mudança estrutural, liderado pela comunidade local. A comunidade local tendo força aqui, né? Ao utilizar seu potencial de desenvolvimento. Mas quem que identifica o potencial de desenvolvimento? São as pessoas do local. E como que elas identificam isso? Elas identificam isso na medida que elas têm um melhor nível de conhecimento, tá? Que tudo isso, então, leva à melhoria da vida da população. Melhoria da vida da população, mas o que é isso? Isso é exatamente o que nós buscamos. O desenvolvimento, lembra lá atrás, nos conceitos nossos, né? O crescimento econômico leva ao desenvolvimento e isso, então, implica na melhoria da qualidade de vida das pessoas, tá certo? O principal fator, né, portanto, de competitividade é a própria organização da produção, é como que ela se organiza. E aí o autor vai para o lado das redes especializadas, ou seja, as empresas conectadas umas às outras, tá? E ao mesmo tempo economia de escala e redução do custo de transação. Depois ele vai falar um pouquinho da capacidade de introduzir e adotar inovações e adaptá-las, né?
e que isso depende da capacidade de aprendizagem do seu entorno. Tá? Então, lembra-se, o conhecimento ele é propiciado por meio da aprendizagem. As várias formas de aprendizagem nos conduz, né, nos abastece, nos alimenta, nos acumula conhecimento. Aí ele fala da interação dos sistemas local de produção, que é um sistema de produção, pessoal. Sistema de produção é um conjunto, né, vamos dizer assim, de meios de produção. A ação que ele apresenta neste texto pode ser uma alternativa interessante para que se tenha o desenvolvimento das comunidades em regiões mais específicas, comunidades locais. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse texto, né? Pelo menos desse resumo desse texto. Leiam esse texto. É extremamente importante fazer a leitura desse texto. Tenho certeza que vai suscitar outras dúvidas, né? Coisas dessa natureza. E isso vai fazer com que vocês ampliem cada vez mais o sistema, né? Cada vez mais, perdão, ampliem cada vez mais o estoque de conhecimento de vocês, tá? Isso é muito importante. Eu fecho a gravação agora, neste momento, e encerramos a aula.